Tô de volta! E hoje aí, de novo, vamos pro relato. Hoje é relato de lobisomem na Semana Santa. Hoje vai ter, hein? Como eu tava falando, hoje o relato vai ser de lobisomem, um lobisomem que virou aí na Semana Santa. E eu vou explicar para vocês a história, porque essa é uma história que eu já ouço há muitos anos, né? Minha avó já me conta essa história há muito tempo. Desde quando eu era pequeno, eu gostava de dormir na casa da minha avó e ela contava essa história para mim na hora que eu ia dormir, né? Olha que maravilha, hein? Que contar pro neto, menino pequeno, história de lobisomem na Semana Santa. E ela me contava essa história. Essa história vem direto de Ouro Preto, diz ela, né? Em Ouro Preto tinha um homem que ele era muito poderoso na cidade. Muito poderoso, era muito rico, tinha muito dinheiro, né? E ele vivia ali com a mãe dele e tal. O pai dele já era falecido. E ele acabou herdando, né? As terras do pai, acabou herdando ali os empregados agregados da fazenda, a própria fazenda ali, e acabou ficando, né? Acabou tendo que cuidar das coisas do pai ali. E diz que esse homem era muito ruim, era um homem muito ruim. Vocês só, licença, enquanto eu vou contando para vocês, tomando um cafezinho. E diz que esse homem era muito ruim, e brigava, ele xingava os agregados da fazenda, desrespeitava lá as empregadas lá que faziam comida, cuspia comida, falava que a comida estava ruim. A empregada lá, a moça que trabalhava lá, né, a senhora que trabalhava lá para ele lá fazendo comida pro casarão da fazenda, fazia, né, aquela comida arada de domingo, macarrão, matava frango, e ele botava defeito. Botava, tá ruim isso aqui, tá horrível, tá muito ruim. E esse homem, ele destratava muitas pessoas, como eu já tinha falado, né? Até a própria mãe. Esse homem ele tinha um rei na barriga. Parecia que quando o pai dele morreu, ele ficou com o rei na barriga. Ele era o mais poderoso da cidade, ele era o que mandava mais na cidade, era o que tinha mais dinheiro. Ele era um homem nojento, né? Um homem nojento. E o que acontece? Teve uma vez que esse homem, isso aí já estava na Semana Santa, né? Estava na Semana Santa. Aí pra você ver pra você ver, hein? Semana Santa diz que é uma data para você ficar meio resguardado. Fazer certo tipo de coisa não presta não. Aí diz que esse homem estava lá na fazenda, né? E ele precisou correr na cidade. Precisou ir para a cidade, fazer um negócio lá na cidade. E ele já tinha acabado de voltar de uma viagem que ele tinha feito. E ele fez de cavalo, ele fez com o cavalo dele a viagem. Andou lá, correu não sei quantos quilômetros lá para fazer alguma coisa em outra cidade e tal. E ele tinha acabado de chegar. Aí o agregado dele chegou lá para ele e falou o seguinte: a gente precisa ir na cidade, a gente tem que resolver um negócio aqui. Das tretas lá dele lá, né? A gente tem que resolver isso aqui, você vai precisar ir lá na cidade para assinar não sei o que lá e resolver isso aí. Tem que ser só você. Aí ele disse que ele estava cansado, ele ficou revoltado. Ficou brabo, muito com raiva. Xingou todo mundo, saiu batendo pé, saiu xingando, todo mundo que via pela frente. E dizendo que ele estava muito cansado, né? E o cavalo dele também, por ter andado uma distância muito grande, ficou muito cansado, né? Ele estava exausto, o cavalo estava exausto. Aí ele falou: que se dane isso aí tudo. Aí eu vou pegar meu cavalo, arrei meu cavalo lá que eu vou pegar o cavalo e vou na cidade. Vou lá com o cavalo mesmo. Aí ele: mas senhor, o cavalo tá para morrer. O cavalo tá para morrer, tá cansado, ele precisa descansar também. Eu não quero saber. Ele falou: se morrer, morreu. Eu pego outro cavalo, compro outro cavalo. Se morrer, morreu. Aí, beleza.
o agregado da fazenda foi lá, arreou o cavalo para ele, colocou sela e tudo de novo, né? E o cavalo com sede, cansado, nem conseguia andar direito. Aí ele falou, vai lá e arreia o cavalo agora. Beleza, o agregado foi lá, arreou o cavalo e deixou lá pronto, né? Aí ele foi almoçar, foi comer para ir para a cidade logo de uma vez, e a mãe dele chegou. A mãe dele chegou e viu o cavalo cansado, lá amarrado no sol, já arriado, né? Já arrebentado, né? Arrebentado. Aí a mãe dele soltou o cavalo, falou, o cavalo tá aqui, tá cansado, tá no sol, tá sem água, quanto tempo, né? Ó, a carinha do coitado, ó, pra morrer. Aí a véia soltou o cavalo, soltou e deixou ele correr pro pasto. Diz que quando ela soltou o cavalo e o homem ficou sabendo, ele ficou louco, ele surtou, ficou doido, ficou loucão. Diz que ele começou a xingar, começou a bater, começou a brigar lá com o povo lá. E a mãe dele chegou no casarão, né? E ele ficou sabendo que a mãe dele tinha soltado o cavalo. Diz ele que ele xingou a mãe dele de tudo que é nome. De tudo que é nome, xingou e bateu na mãe dele. Até bateu na mãe, ó que coisa bizarra. O cara bateu na mãe. Isso era Semana Santa, né? Bateu na mãe e falou assim, senhora soltou meu cavalo? Ela falou, soltei, porque ele tava muito, muito ruim, tava parecendo que tava para morrer já, tava com sede, não ia aguentar a viagem que você ia fazer. Aí eu soltei, para ele passear, para ele ficar na sombra, tomar uma água fresca. Aí ele falou assim, quem mandou a senhora fazer isso? A senhora xingou de tudo que é nome, brigou, bateu na mãe dele, disse que ele falou o seguinte, agora, vai lá, agregado, pega lá uma sela e pega um reio que eu vou botar na minha mãe, eu vou montar nela aqui e vou para a cidade com ela. Pois é, cara, olha que coisa bizarra. Aí diz que o agregado trouxe as coisas lá, de montar no cavalo, ele montou na mãe dele, pôs a sela na mãe dele e meio que para punir, né, de alguma forma, colocou o reio e montou na mãe dele e fez a mãe dele andar um tempão, fez a mãe dele andar, pegar a estrada e andar um tempão, de 4 no chão. Que coisa bizarra, cara. Aí diz que nessa, a mãe dele ficou com raiva, né? Ficou muito brava, ficou muito chateada, ficou muito, muito desgostosa da vida, de ter colocado um filho desse no mundo, né? Aí diz ela que ela, sem pensar, abriu a boca e meio que praguejou, né? Você não há de ter paz nem aqui, nem na outra vida, filho maldito. A mãe dele falou isso, hein? Depois dele ter feito essa maldade com ela. Você sabe, coisa que mãe fala, ainda mais às vezes se for ver praga de mãe, pode pegar, viu? Fique cuidado. Aí, diz que quando ela falou isso, ele nem aí, começou a bater o pé nela, dar chicote na cacunda dela, para ela andar, e anda, e fez essa maldade com a mãe dele. Beleza, ele foi lá, foi à cidade e tal, resolveu o que tinha que resolver. Diz que quando estava acabando a Semana Santa, no último dia, diz que ele começou a virar um bicho cabeludo, diz que um bicho cabeludo igual um lobisomem, como se fosse um lobisomem mesmo, um bicho todo cheio de cabelo. Aí, e ele virou dentro da fazenda. Ele virou dentro da fazenda, os povo lá, né, o capataz da fazenda, os agregados da fazenda, viu ele virando esse bicho. Foi de noite, ele virou de noite, no último dia. Virou de noite. Aí naquele virou o bicho, ele começou a quebrar a casa inteira, começou a sair batendo na casa inteira e parecendo que ele urrava de dor. Parecia que quando ele estava virando o bicho, ele urrava de dor. Urrava de dor. E diz que os agregados viu e não sabia o que era aquilo, né? Não sabia que era ele que tinha virado bicho.
e foi atrás com espingarda, chamaram o caçador para ir atrás. Aí esse bicho foi para dentro do mato, se esgueirou dentro do mato, ficou lá dentro do mato, fugiu, né, para dentro do mato para escapar. Aí o capataz da fazenda e os agregados da fazenda dando tiro atrás, e ele virando um bicho, ele correndo louco, e gritando e urrando, né? Aí diz que até um então momento conseguiram pegar ele, conseguiram dar tiro nele, imobilizar o bicho dentro da floresta lá, dentro dos matos lá, e colocaram ele numa jaula. Diz que colocaram numa jaula e ele ferido, tinha tomado tiro e estava vivo ainda, mas estava vivo. Colocaram ele numa jaula e diz que quando ele estava passando na cidade, estava passando lá no meio da cidade assim, no meio da jaula, juntou aquele monte de gente para ver o bicho. Diz que muita gente viu o bicho, muita gente viu esse bicho dentro da jaula, esse bicho cabeludo dentro da jaula. Aí ele foi lá, o pessoal da fazenda foi lá e meio que levou, né, ele embora. Aí não sei que fim que deu depois, que esse bicho sangrou, que morreu. O bicho morreu. Aí morreu e enterrou, né? Aí diz que quando enterrou, diz que colocou lá, abriu a cova, tudo certinho, né? Diz que começava a sair pelo de animal de dentro da cova. Saía pelo, parecia que era pelo de cachorro, pelo de crina de cavalo. Começava a brotar um monte de pelo da cova. Aí pelo de tudo que você imaginar, começou a brotar da cova dele, desse homem bicho, né? Depois que ele foi enterrado. Foi enterrado no meio do mato. O pessoal não quis enterrar em cemitério, não. Enterrado no meio do mato. Mas depois parece que começou a sair um monte de pelo. Eles voltaram lá, saiu pelo, cabelo, um monte de coisa esquisita. E depois eles passaram concreto lá, fizeram lá um negócio lá e parou de sair os cabelos. Mas diz que esse caso foi verídico mesmo. Aconteceu. O homem aí, o cidadão aí, bateu na mãe, xingou a mãe aí na Semana Santa. Antes de acabar a Semana Santa, ele virou um bichão ter feito esse negócio. A mãe dele falou que ele não ia ter paz nem na terra, nem no outro mundo. Virou um bicho. Vocês veem, né? O que acontece aí. E essa história a minha avó conta de muito tempo já para mim. E eu lembro bem até hoje aí. Dessa história do homem que virou bicho, que virou lobisomem na Semana Santa, tá bom? Vocês curtiram o relato? Muito obrigado aí, meus amigos, mais uma vez. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha para ajudar aqui a gente chegar a 300 inscritos. Vai ser muito legal e eu tô curtindo bastante contar essas histórias desse jeito para vocês, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.